Esse aqui é o segundo de 3 vídeos do passo a passo dessa blusa aqui. Na verdade, é uma adaptação dela, eu falei tudo sobre isso no primeiro vídeo. Se você ainda não assistiu a esse primeiro vídeo, vai lá, eu realmente recomendo que você assista. Eu sou Monique Moleiro, aqui do Com Amor, e hoje a gente vai para a parte de amostras e planejamento desse projeto. Quando a gente já tá com fio e agulhas prontos, apostos, a gente começa a ir para a parte prática, que no tricô não significa começar o projeto, significa ir para as famosas amostras. O tricô realmente tem esse lado meio chato. O pessoal do tricô me odia agora. Mas enfim, é meio chato mesmo porque a gente tem que ficar controlando a ansiedade de começar logo o projeto. No crochê, a gente cata a agulha, vai fazendo, vai vendo se tá dando certo, se não tá. É meio que mais livre, assim. E no tricô, se você não fizer as amostras, a chance de dar merda é muito grande. Não faça isso. No crochê, a gente consegue, por exemplo, começar com as correntinhas ali, a gente já consegue ter uma boa noção de como vai ficar o tamanho final da peça, mas no tricô, se você simplesmente colocar os pontos na agulha, não vai dar certo. Não vai mesmo. Você precisa das amostras, principalmente numa blusa. E talvez nesse momento em que eu falei sobre amostras, você esteja um pouco assim, com medo. Porque eu acho que cria-se um certo terrorzinho no tricô em relação a essas amostras. E no crochê a gente não tá acostumado com isso. Então é tudo meio novo e diferente, a gente fica com certo medo. Mas calma que vai dar tudo certo. O vídeo da blusa, tecendo a blusa, vai sair na semana que vem. Então você tem esse tempo para se planejar, para fazer a sua amostra, encontrar o seu fio, a agulha, fazer os cálculos, tudo bonitinho, para ficar pronta de verdade para começar o projeto. E antes mesmo de começar as amostras, eu preciso falar sobre algumas informações importantes, algumas observações que eu acho assim essenciais, principalmente se você nunca fez tricô antes. A primeira coisa que eu nem sabia quando eu comecei, e por algum tempo eu achei que inclusive eu fazia errado, é que existe no tricô várias formas de fazer a mesma coisa. Se você já faz crochê, vou tentar fazer um paralelo, uma analogia aqui para você tentar entender melhor. É como se ao fazer o ponto baixo, a gente fizesse no ponto X ou no ponto V. Tem uma pequena diferença ali. Mas no caso do tricô, você muitas vezes nem consegue ver a diferença final na trama se você fez por um método ou por outro. No caso do crochê, o ponto X e o ponto V, a gente ainda vê uma certa diferença, né, em como o ponto fica no final. No tricô, a gente não consegue enxergar isso, só que a forma de fazer os pontos tem muitas variações. O que eu vou explicar aqui é a forma como eu normalmente faço e é a forma que eu acho mais fácil, principalmente para quem está começando. Outra coisa que eu indico é tentar não apertar tanto os pontos. Eu sei, é difícil, eu sei mesmo, mas você ter essa consciência de tentar não apertar tanto, com o tempo você vai realmente conseguindo fazer isso. E outra coisa sobre as amostras aqui é que eu vou deixar o link de uma playlist da Pris falando sobre as amostras, são 3 vídeos se eu não me engano, e lá ela fala um pouco mais detalhadamente sobre as amostras, mostra exemplos, o porquê que elas são importantes. Aqui eu vou falar o básico que eu já acho que você vai entender, mas eu recomendo que você assista a esses 3 vídeos também. Mas basicamente a amostra serve para a gente ter uma noção maior de quantos pontos a gente precisa colocar, quantas carreiras precisamos fazer nesse projeto para que ele saia da forma como a gente gostaria. A real mesmo é que eu acho bem fácil você errar esse tamanho no tricô. Então é bem importante que você faça a amostra, faça os cálculos, porque assim a gente diminui essa chance de erro. Mas para ilustrar bem essa questão das amostras, imagina o seguinte, você vai usar para esse projeto o mesmo fio e mesma agulha que eu. Só que nisso existem outras variáveis, como por exemplo, o seu tamanho pode não ser o mesmo que o meu. A sua tensão de ponto também pode não ser a mesma que a minha. E aí, se você coloca na sua agulha a mesma quantidade de pontos que eu, o seu projeto pode ficar maior ou menor do que você gostaria que ficasse.
Mas aí vamos supor que o seu tamanho é o mesmo que o meu. Se eu coloco 50 pontos na agulha e você também coloca 50 pontos, mas o seu ponto é mais frouxo que o meu, você tem uma tensão menor nesses pontos, o seu projeto vai ficar maior do que o meu, entende? Isso mesmo se você tiver a mesma quantidade de pontos, usando a mesma agulha e o mesmo fio que eu usei. Então você vai fazer essa amostra que é, no fim das contas, muito específica. É para o seu tamanho, para a sua tensão de ponto, o fio que você vai usar com a agulha que você vai usar. A partir disso também a gente consegue ter uma noção de como a trama vai ficar e a gente consegue, a partir da amostra, calcular exatamente ou bem aproximadamente quantos pontos e quantas carreiras a gente vai precisar para chegar no tamanho ideal. E agora sim, vamos para a parte prática. Começar essa parte prática. Bom, então agora para fazer as amostras eu vou fazer com esse fio aqui, o Amigurumi Soft, na cor 6614, para quem quiser saber. Mas eu vou usar ele porque ele é um pouquinho mais grosso do que o Balão Amigo. E eu vou usar num fio só porque eu acho que vai ser mais fácil de vocês visualizarem os pontos, enfim, tudo que eu estiver fazendo ali, do que usar o fio duplo, tá bom? E aí, para isso, eu vou usar aqui a agulha 6 milímetros, pode ser aquela agulha reta e tudo mais. É que eu vou usar essa daqui porque eu acho que vai ficar mais fácil de fazer aqui e mostrar para vocês no vídeo. Precisaremos também de tesoura, fita métrica, uma balança, agulha aqui de tapeceiro e alfinetes. A nossa amostra, ela tem que ficar com aproximadamente 12 centímetros de largura e 12 centímetros de altura, que é até um pouco maior do que essa daqui que eu fiz, tá? E se você for usar o fio mais grosso, tanto espesso quanto urbano, pode ser até um pouco maior do que isso para aumentar a precisão das nossas medidas, dos nossos cálculos depois. Vamos agora montar os nossos pontos na agulha. E para montar os pontos na agulha, a gente precisa deixar um bom fio aqui antes de começar. Eu geralmente uso o truquezinho aqui de dar a volta na agulha com o fio, contando quantos pontos eu vou fazer nessa amostra. Então, por exemplo, aqui 2 voltas seriam 2 pontos. A gente no começo geralmente não tem muita noção de quantos pontos vai precisar fazer na amostra para chegar em 12 centímetros, né? Aqui no novelo do Balão Amigo, a gente tem uma informação de amostra, que seria aqui, ó, 10 centímetros por 10 centímetros, então a amostra 10 centímetros de largura por 10 de altura, com a agulha de 5 milímetros, ele teria 20 pontos de largura por 26 carreiras para chegar nessa medida. Então, a gente pode ter uma noção a partir daqui, mas é difícil saber exatamente. Eu vou montar aqui, ó, 20 pontos. Esse é o Balão Amigo, eu tô usando Amigurumi Soft, porque não encontrei aqui a informação no rótulo. E vou fazer 20 pontos, porque eu acho que vai ser mais ou menos isso. Eu tô também com a agulha 6, não a agulha 5, então provavelmente eu vou chegar, né, num tamanho um pouquinho maior aqui. Então, eu vou dar 20 voltas aqui na agulha, porque eu vou fazer 20 pontos para minha amostra. Fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você pode fazer 20 pontos ou pode fazer como a galera geralmente faz, que fez 10, eu preciso de 20, eu dobro o meu fio aqui. Aí, a gente faz um nó corrediço, você faz um elo aqui, o fio do novelo vindo pela frente. Eu introduzo os meus dedos, indicador e o dedão, pela frente e puxo aqui o fio do novelo de trás para frente. Passo por dentro e puxo. Aí, eu introduzo a minha agulha e ajusto puxando o fio do novelo. Agora, a gente vai montar os pontos na agulha. Para fazer isso, existem várias formas, tá? Eu tô mostrando aqui, acho que uma das formas mais simples e é a que geralmente eu faço. No começo pode ser meio confuso, mas depois você vai pegando o jeito. Para tentar lembrar o que eu fazia no início,
pega assim, como se fosse abraçar os dois fios, tanto que vai do novelo quanto a ponta aqui. A ponta ficando voltada para você e do novelo lá para trás. Abraça os dois fios, segura e abre esses dois fios aqui no meio, passando indicador e dedão, ó. Isso aqui, tava junto, você vai abrir, segura lá embaixo e abre com o dedão e o indicador. A agulha vem aqui para baixo e passa nesse fio do dedão aqui, de baixo para cima, e depois pega esse outro fio que tá no indicador, passando aqui, ó, dentro desse elo que se formou. E puxo. Aí, ó, formou mais uma laçada, que é mais um ponto aqui na minha agulha. E isso aqui se repete, tá vendo? Os meus dedos ficaram no mesmo lugar, só segurando o fio. A minha agulha vem aqui por baixo do dedão, laça o fio do indicador e passa por dentro desse elo. E aí, solta o fio e o dedão aqui, ó, já volta puxando o fio. Esses dedos da mão nem se mexem. Passo por baixo, pego do indicador e passo por dentro do elo. Solta, o dedão já vem aqui, ó, e puxa, termina de puxar e ajustar lá na agulha. Não precisa puxar muito isso aqui, tá? Só ajustar na agulha já tá bom. Depois você vai pegando a prática. Como são 20 pontos, você já vai treinando aí, fazendo várias vezes. E depois você faz isso aqui de olhos fechados, tá bom? Ele parece mais difícil do que é. Passa por baixo, pega do indicador, passa por dentro. E aí você vai contando, a cada elo desse é um ponto. Então, eu já fiz aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vou fazer, então, mais 8 para chegar lá nos meus 20 pontos. Tô aqui com os meus 20 pontos. Depois que a gente monta os pontos na agulha, para quem é destro, tá segurando essa agulha aqui na mão direita, então a gente troca de lado e pega a agulha vazia na mão direita. Agora, a gente vai tricotar a nossa primeira carreira. E aqui, vocês podem ter uma noção já, vai observando, tá? Todo o processo do tricô, observa. Porque eu falei pra vocês que é difícil a gente montar os pontos na agulha e já ter uma noção do tamanho que vai ficar. Se eu medir isso aqui, talvez nem dê 10 centímetros. Esticando os meus pontos, ó, deu 8 centímetros. Depois que a gente fizer algumas carreiras, isso aqui vai crescer, vai esticar. Então, é muito difícil você montar os pontos na agulha e já ter uma noção de qual vai ser o tamanho final, porque ele pode mudar muito e no começo é bem imprevisível, é bem diferente. Então, por isso que a amostra é tão importante, tá? Vamos fazer agora a nossa primeira carreira. Eu já vi várias pessoas começando a primeira carreira pelo ponto meia, mas eu sinceramente prefiro começar pelo ponto tricô. Então, é o que eu vou mostrar aqui, é como eu vou começar a minha blusa também, tá? E para fazer o ponto tricô, que é o que fica no verso, tá, da nossa blusa, a gente precisa que o fio esteja na frente da agulha. É mais ou menos essa a diferença. O ponto meia, o fio fica lá atrás e o ponto tricô fica com o fio na frente. Existem várias formas de fazer tricô, como eu já mencionei para vocês. Existem muitas formas de fazer o ponto tricô, fazer o ponto meia, segurar o fio. Tem gente que... Eu seguro aqui na mão esquerda, eu acho mais rápido e mais prático. Mas tem gente que segura aqui na mão direita. Tem gente que passa por volta do pescoço. Então, existem várias formas de fazer. Eu vou ensinar, como disse, como eu faço, como eu acho mais fácil e mais prático, mais rápido. E eu acho, inclusive, que pode ter até uma relação, né, com quem faz amigurumi, quem faz crochê, que segura o fio já nessa mão esquerda. Então, pode ter uma relação com isso, eu acho bem mais prático. Como eu seguro? Eu simplesmente passo o fio aqui no meu indicador, seguro lá no dedinho aqui e com o anelar, lá embaixo, dentro da mão. Da mesma forma, basicamente, como eu seguro no fio do crochê mesmo, fazendo amigurumi. Então, acho que é por isso que eu tenho mais facilidade. E você vai, na verdade, segurar esse fio aqui junto com a agulha, ó.
Então, eu passo no indicador e eu seguro a agulha. Então, o fio fica já meio preso ali. Tem gente que enrola. Eu, às vezes, enrolo aqui no dedo do meio. Tem gente que enrola no dedinho para tensionar esse fio. Então, você pode testar aí também. Mas eu, sinceramente, acho que assim já é... Porque fica aqui tensionado também, ó. Entre o dedo do meio e o indicador. Ele já tensiona um pouco. E aí, eu seguro, eu acho mais fácil dessa forma, tá bom? Aqui, então, para fazer o ponto tricô, o fio para frente da agulha. Eu passo a minha agulha direita, que tá aqui, ó, vazia, esperando os pontinhos, por essa alcinha do ponto. Então, o ponto, ele dá a volta na minha agulha aqui e eu posso passar a agulha por baixo dele, tanto daqui quanto da alcinha de trás aqui, da perninha de trás. Então, para fazer o ponto tricô, eu vou passar pela alcinha que tá aqui voltada para mim e o fio para frente. Para fazer o ponto tricô, eu vou puxar esse fio e vou jogar lá para trás, ó. Introduzo a agulha nesse sentido e vou laçar o fio jogando lá para trás. Prendo ele aqui na minha agulha, ó, não tá tão aqui, porque senão corre risco de escapar. Eu jogo ele já um pouco para trás e aí sim, esse pontinho que tava na agulha esquerda, ele cai. Vamos fazer de novo. O fio pra frente da agulha. Esse fio aqui do início é normal, ele meio que se soltando e tal. Você vai prendendo ele depois, tá? O fio aqui pra frente, então, introduzo a minha agulha nessa alcinha da frente. Ó, o meu fio eu passo por baixo, tá? Ó, da forma como ele tá aqui, eu já puxo ele lá pra trás, dou uma volta nele e aí empurra o da agulha esquerda pra cair. Ó, esse fiozinho inicial, dá um puxãozinho nele. E é isso o ponto tricô. Fio pra frente, introduzo aqui a agulha direita. Eu vou ajeitando com os dedos, tá? Por exemplo, puxando esse segundo ponto pra esquerda pra não confundir, ele não vir junto. Esse aqui também, ó, o dedo vai segurando os pontinhos pra não cair, não atrapalhar. Então, você pode ir segurando também. Puxa aqui, fio do novelo lá pra trás, cai o ponto. Introduz, dá uma laçada, cai o ponto. Esse aqui é o ponto tricô que vai ficar no avesso do nosso trabalho. Não se preocupa, porque no começo é mais difícil, você tá segurando duas agulhas ao mesmo tempo, segurando fio, segurando ponto, mas ó, eu vou segurando sempre esse dedo aqui, ó, indicador da agulha direita, tá segurando o meu ponto. Enquanto eu faço o próximo, eu já coloco aqui, faço o próximo, já coloco o dedo seguro. E assim vai indo. Faz devagarinho para você entender a mecânica, para não, na hora de puxar esse fio, ó, soltou. Só voltar aqui para a agulha esquerda e volta. Começa de novo. Às vezes a gente quer puxar os dois, ó. Então, observa bem o que você tá fazendo. Puxa esse fio, olha se não tá puxando os dois. Ah, não, não é para puxar aquela alcinha lá de trás, só o fio do novelo. E aqui cheguei no meu último ponto. Pronto. Agora, ó, a minha agulha da mão direita ficou cheia de pontos e a esquerda esvaziou. Então, eu troco de mão. E agora, a gente vai pro lado direito, que vai fazer o ponto meia. São esses dois pontos que a gente vai usar no trabalho inteiro, ponto tricô e ponto meia. Ponto tricô sempre no verso, ponto meia sempre no avesso. Basicamente isso, tá? Na maioria do trabalho. O ponto meia, o fio do novelo fica lá pra trás, não é aqui pra frente, é lá pra trás. Então, segurei aqui o meu fio. A minha agulha, ao invés de introduzir na alcinha aqui da frente do ponto, eu vou lá pra trás. Introduzo aqui e já laço o meu fio pra frente. É esse o ponto meia. O fio lá pra trás, a agulha introduz na alcinha de trás e puxa o fio pra frente. É importante a gente perceber também o que? O meu fio tá sempre passando pelo lado de baixo aqui, ó.
da agulha. Tá vendo? Eu laço a agulha por cima do fio, de cima para baixo. E a mesma coisa no ponto tricô, tá? Porque se você pegar um por cima e o outro por baixo, por exemplo, o seu ponto vai ficar torcido. As perninhas aqui vão ficar torcidas. Então, cuidado, porque o fio lá do novelo, ele sempre vai por baixo aqui da agulha. Essa laçada aqui que a gente dá, tá? Pra puxar o fio pra frente. Ou no caso do tricô, puxar lá pra trás, né? Mas o fio sempre passando por baixo da agulha. E aqui você vai pegando o jeito. Vai até o final da carreira. Finalizei a segunda carreira com o ponto meia. Tá ficando assim. Vou virar de novo. Troca as agulhas de mão. Agora aqui, ó, já dá até pra gente perceber, ó, que o avesso fica com essa texturinha e o lado direito fica com uma outra textura. Conforme o trabalho vai crescendo, a gente vai conseguir enxergar isso aqui melhor. Então, agora, minha terceira carreira, ponto tricô. O fio aqui do novelo pra frente, dando a volta aqui no meu indicador, e laço o fio, tá vendo, ó? O fio do novelo passa por baixo da minha agulha e eu levo lá pra trás. Pode ajustar aqui esse primeiro ponto. Ó, não vou fazendo assim, ó, tá vendo a diferença? Quando o fio vai por cima ou quando o fio vai por baixo. Então, passa sempre por baixo. Os dedos indicadores vão sempre segurando aqui, ó, os pontinhos que estão na agulha, pra eles não escaparem. E cheguei aqui no final da terceira carreira. Se você agora já tá na terceira carreira comigo, já dá pra reparar o quanto a trama já cresceu. Eu não consigo nem esticar tudo aqui, porque minha agulha tá sem o cabo. E se eu esticar tudo, vão escapar os pontos aqui. Mas a trama vai crescendo, ela vai ficar maior do que aqueles 8 centímetros iniciais. Viro a minha agulha. E agora, vou fazer uma carreira de pontos meias. Mesma coisa. A gente vai sempre fazer isso aqui, intercalar uma carreira de ponto tricô e uma carreira de ponto meia. Uma carreira de ponto tricô, uma carreira de ponto meia. Então, ponto meia, o fio lá pra trás, dei a volta no meu indicador, a minha agulha também pega a alcinha lá de trás. Vou laçar o fio, passando o fio por baixo da agulha e trazendo pra frente. Vou fazer aqui algumas carreiras até atingir lá mais ou menos 10, 12 centímetros e aí eu volto pra mostrar pra vocês. Fiz aqui várias carreiras até chegar mais ou menos em 12 centímetros, acho até que passou um pouquinho. Vou contar quantas carreiras eu fiz aqui com vocês. Pra contar, é o seguinte, cada vezinho desse aqui do tricô é um ponto, tá? Parecido até com o crochê um pouco. Então, cada vezinho é um ponto. Para contar quantas carreiras a gente fez, então, vai aqui de baixo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 27, 28, 29, 30, fiz 31 carreiras. Então, é só contar quantos vezinhos aqui a gente fez. Fiz 31. Aqui já cheguei num tamanho bom, ok. E vou agora ensinar vocês a arrematarem, tirarem os pontos aqui da agulha, tá? O arremate eu gosto de fazer quando tô aqui no lado direito, tá? E eu vou ensinar a forma mais fácil que eu acho que tem pra fazer isso daqui. Não é geralmente a forma que eu faço, mas eu acho que é a mais fácil, então vou começar com ela, né, ensinando pra vocês. Pra arrematar, a gente vai fazer como se fosse o ponto meia, mas ao invés de introduzir aqui só no primeiro ponto, a gente vai pegar 2 pontos juntos e fazer o ponto meia. Como se fosse uma diminuição. Pega 2 pontos juntos. Aí, fica uma laçada aqui na agulha direita e a gente volta ela para a agulha esquerda. E vai repetir esse processo até o final. Então, pego as 2 alcinhas aqui, ó, de trás, 2 pontos, e faço um ponto meia.
tiro da agulha, né, os pontinhos. E aí eu volto pra agulha esquerda, com a agulha direita pego os 2 pontos, faço o ponto meia, e aqui, ó, retiro da agulha esquerda os 2 pontos. Fico com um na agulha direita e volto pra esquerda. E repete isso até o final. Volta, 2 pontos juntos em meia, volta pra esquerda. Chegando aqui no final, ó, vou fazer o último pontinho, pego os 2 últimos juntos e termino com uma laçada aqui na minha agulha, puxa assim e pode cortar. Puxa o fio até o final, ó, e pronto. A gente retirou todos os pontinhos da nossa agulha dessa forma. Aqui, no final, ó, fica como se fosse uma correntinha de crochê. Agora, o que a gente vai fazer? Precisamos blocar esta amostra, porque, ó, reparem, é normal que esse tipo de ponto aqui, esse tipo de trama, que se chama ponto malha, esse aqui é o ponto malha, ou ponto jersey. O tricô tem umas coisas estranhas mesmo, gente. Tem o ponto que chama tricô e o ponto malha é, na verdade, um tipo de trama. E é chamado de ponto malha ou ponto jersey. Mas é essa trama aqui é a trama mais comum no tricô e que a gente vai usar para fazer a nossa blusa. Mas esse tipo de trama aqui, o que acontece? É comum ela enrolar tanto em cima quanto embaixo e nas laterais aqui, ó. Se a gente olhar no avesso, ela fica enroladinha, tá? E blocar, eu vou deixar o link na descrição para vocês verem outro vídeo sobre blocagem com a Pris, que é mais experiente do que eu. Ele fica daí retinho aqui, sem ficar enrolando essas beiradas, tá? Essas bordas. E aí também o que acontece é que a blocagem é pra gente entender se com a lavagem esse fio pode tanto encolher um pouco quanto lacear também. Então, é importante a gente fazer a blocagem para, na hora de medir e tudo mais, a gente ter uma maior certeza de que os nossos cálculos estão corretos, tá? Que vai dar tudo certo no trabalho. Então, aumenta a chance de dar tudo certo. Mas aí, antes de ir para a blocagem, essa daqui, então, apresento a vocês o ponto malha. E aqui, ó, fica o avesso. Ele fica dessa forma aqui. Então, agora, o processo é o seguinte. Blocar essa amostra e depois partimos para a parte dos cálculos. Eu não vou conseguir mostrar para vocês a blocagem aqui, então eu vou deixar o link na descrição. E não vou conseguir blocar antes de mostrar para vocês. Então, eu vou fazer os cálculos e medidas a partir dessa amostra aqui que não está blocada, tá? Mas eu não recomendo que você faça isso porque as chances de dar merda é maior, tá? Então, bloca sua amostra e tudo mais e depois faz os cálculos. Mas eu vou mostrar aqui já todos os cálculos que você vai precisar para fazer o projeto. Primeira coisa que a gente vai medir aqui é a quantidade de pontos e quantidade de carreiras para cada 10 centímetros de amostra. Por isso que é importante ter ali um pouquinho a mais e tal. E é geralmente o que eu mostrei lá no rótulo, né? Que geralmente vem um padrão de medidas de 10 em 10 centímetros, tá bom? Fica mais fácil para calcular também. Para medir, eu vou pegar aqui os alfinetes e vamos marcar os Vzinhos, tá? Eu vou marcar porque é muito fácil a gente se perder nessa contagem, tá? Às vezes a gente se perde aqui de qual é a perninha do Vzinho certo e tal, então é mais fácil a gente marcar. Vou colocar aqui o alfinete, então vou começar contando desse Vzinho aqui. A minha amostra, como ela tá enroladinha e tá sem blocar, os meus 10 centímetros vão ficar até meio apertadinhos aqui. E vou pôr um alfinete aqui do outro lado. É normal que a borda fique meio estranha, principalmente no começo. Não se assuste, é normal, vai dar tudo certo. Depois, na blusa, a gente vai esconder essa parte também, tá? Então, não precisa se preocupar. Eu vou começar aqui dessa borda e vou medir os 10 centímetros. Então, vou começar, ó, desse Vzinho aqui. Então, coloco o meu 0 aqui.
e os 10 centímetros que vai dar neste daqui. Eu vou colocar daí o meu alfinete bem nessa carreira aqui, quer dizer, nesse pontinho aqui, que vai dar os meus 10 centímetros, ó, bem certinho. E aí, vou contar quantos pontos tem nesses 10 centímetros. Um V, ó, meu alfinete tá bem aqui. Então, esse é o primeiro V. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Eu tenho 17 pontos em 10 centímetros. Anota esse valor. Para anotar, eu gosto de fazer uma representação dessa minha amostra, tá? 10 centímetros e 10 centímetros também. 10 centímetros eu contei assim agora, que é a quantidade de pontos. Foram 17 pontos. E agora eu vou contar na vertical para saber quantas carreiras eu fiz em 10 centímetros. Vou marcar aqui, ó, como o meu ponto é esse Vzinho, eu vou marcar e vou medir a partir de cima aqui do Vzinho, desses aqui, né, na verdade. Onde tá meu alfinete, na parte de cima. Dez centímetros aqui, vai dar até a parte de cima desse aqui, ó. Vou marcar com a agulha aqui. Então, a parte de cima desse aqui, ó. Daqui até aqui deram 10 centímetros e agora eu vou contar quantas carreiras foram, ó. Então, esse aqui não conta, vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 pontos, ó, a parte de cima, esse aqui já não conto mais. Então, 25 pontos em 10 centímetros. E anota. Então, em 10 centímetros, eu fiz 25 carreiras, ok? É isso aqui que a gente precisa da nossa amostra nesse momento. E agora é o seguinte, a gente tem, então, essas medidas da nossa amostra. Eu gosto de fazer uma representação um pouco visual aqui. Então, a gente fez uma amostra de 10 centímetros por 10 centímetros. Quer dizer, a nossa amostra foi maior que isso, mas as medidas que a gente pegou foi de 10 por 10. E em 10 centímetros de largura, eu tive 17 pontos, certo? Na horizontal aqui são pontos. E na vertical foram 25 carreiras em 10 centímetros. Ok? Uma representação aqui da nossa amostra. A nossa blusa vai ser composta por 2 retângulos, basicamente. Uma para frente e um para as costas. O que a gente precisa agora nesse momento? Ter a medida de largura que a gente quer final para nossa blusa. Então, para minha blusa, se eu não me engano, vai ter 40 centímetros aqui da parte da frente e 40 na parte das costas. Essa largura aqui. Você pode fazer isso de duas formas, basicamente. Você pode medir a parte ali do seu busto, para saber quantos centímetros tem. E você pode também pegar uma blusa sua que você gosta e medir quanto de largura que ela tem, para você ter essa base. Então, você tem lá uma blusa sua que você gosta, você pode medir essa largura aqui. Ah, tem 45, 50, 60 centímetros. Então, tá. Então, a gente vai precisar fazer 60 centímetros. Essa é a medida que a gente precisa neste momento. Vamos supor que aqui a minha blusa vai ter 40 centímetros, tá bom? A altura, ela é mais simples, digamos assim. Ela vai ser importante aqui pra gente calcular a quantidade de fio que vai precisar. Mas ela não precisa ser nada muito específico, porque a altura da sua blusa, você que escolhe.
Pode ser desde um cropped mais curtinho para uma blusa normal que vá até o quadril e pode ir até um vestido se você quiser, tá? É só você ir fazendo carreiras retas até o comprimento que você quiser. Então, o que a gente precisa de verdade é a largura, tá bom? Então, vou partir aqui dos meus 40 centímetros. E como a gente vai fazer esses cálculos agora? Essa quantidade de pontos, o que significa? Lembra aquela montagem inicial que a gente fez lá dos pontos para fazer aqui a amostra? É exatamente isso. Quantos pontos eu vou ter que montar na minha agulha para chegar nessa medida aqui que eu preciso? Então, o que a gente pega dessa amostra? Se em 10 centímetros eu obtive aqui, ó, 17 pontos, em 40 centímetros eu vou precisar montar quantos pontos? X pontos. Regrinha de 3, basicona, tá bom? Pega aí a calculadora, faz os cálculos. Ó, então, como a gente faz isso aqui? 40 é a medida da sua blusa, vezes 17, dividido por 10. 68 pontos. Ou seja, para chegar em 40 centímetros de largura da minha blusa, que é o que eu preciso para minha medida, eu vou precisar montar 68 pontos na agulha, beleza? É isso aqui. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa para a quantidade de carreiras. Quantidade de carreiras. Em 10 centímetros, eu obtive na minha amostra, ó, 25 carreiras. E aí, eu preciso agora de uma medida. A minha blusa eu vou fazer um pouco mais curta, tá? Eu vou fazer com 35 centímetros, mas você pode fazer com o comprimento que quiser. Vale, de novo, pegar lá uma blusa que você gosta, ver o comprimento, medir e pegar isso como base, tá bom? Eu vou fazer ela mais curta, então, se em 10 centímetros eu tive 25 carreiras, 35 centímetros... vou precisar fazer quantas carreiras? Então, o meu Y aqui, pega a calculadora lá, 35 vezes 25, dividido por 10. Cheguei aqui, ó, 87,5 carreiras. Não dá pra gente fazer meia carreira. Então, eu vou precisar fazer ou 88 ou 87, tá bom? Mas isso também, assim, é uma diferença muito pequena, não tem muito problema, tá bom? Então, a partir das medidas da amostra, a gente consegue ter uma estimativa de quantos pontos e quantas carreiras a gente vai precisar para fazer a nossa blusa. Para isso que serve a amostra, principalmente. E aí, é o seguinte... isso depende muito da sua tensão de ponto, depende do fio, depende da agulha que você vai utilizar. A minha amostra aqui, ó, eu fiz com fio Amigurumi Soft e agulha número 6 milímetros, tá? Então, isso aqui pode ser diferente de pessoa para pessoa, enfim, dependendo de tudo isso aí, tá? Importante, a minha amostra não estava blocada também, isso pode alterar as medidas. Mas, tudo bem, é só para vocês entenderem isso aqui, tá? E aí, na nossa receita, não vai ter lá indicando quantos pontos exatos você precisa fazer. Você vai fazer conforme as suas medidas, tá bom? E é muito simples, gente, é só isso aqui. Além de conseguir estimar a quantidade de pontos e carreiras que a gente vai precisar fazer, a partir da amostra a gente consegue também estimar a quantidade de fio, a quantidade de novelos a gente vai precisar para o projeto. Como a gente faz isso? Pega lá a sua amostra e vamos pesar essa amostra aqui. É o primeiro passo. Minha amostra deu 6 gramas de fios. 6 gramas de fio. Porém, não é essa amostra aqui, né? É toda a amostra, incluindo pontos que a gente não contou aqui. Então, é o seguinte, a gente precisa saber quantos pontos tem nessa amostra aqui. Então, agora eu vou contar todas as carreiras que eu fiz e todos os pontos que eu montei. Eu lembro que eu tinha montado 20 pontos, né? Então, foram 20 pontos de base vezes... Vou contar quantas carreiras no total tem. Temos 32
carreiras aqui. Faz esse cálculo, a gente vai chegar em quantos pontos no total a gente tem nessa amostra de 6 gramas. Então, 20 pontos vezes 32 carreiras, eu tenho 640 pontos. Na minha blusa, quantos pontos eu vou fazer? 68 pontos vezes 80, vamos colocar 88 carreiras. Isso a gente vai fazer pra frente, né? Pra parte da frente. E eu vou precisar de tudo isso também pra parte das costas. Então, a gente coloca vezes 2, tudo isso aqui. 68 pontos vezes 88 carreiras vezes 2. Vão ser 11.968 pontos. E aí, volta para uma regra de 3. Se em 6 gramas eu fiz 640 pontos, quantos gramas eu vou precisar para fazer 11.968? Então, 11.968 vezes 6 dividido por 640. Isso me deu 112 gramas aproximadamente. Isso aqui significa que, se em um novelo de amigurumi soft, ó, eu tenho 65 gramas, 112 dividido por 65. Eu vou precisar de 1,7 novelos. Ou seja, pelas contas aqui, com 2 novelos de amigurumi soft, eu consigo fazer a blusa inteira. É isso aqui que a gente consegue descobrir a partir da amostra, tá bom? E aí, obviamente, isso tudo vai variar dependendo do fio, da agulha, da tensão de ponto, que é seu e quais materiais você vai utilizar para o seu projeto, tá bom? E aí, outra coisa que você precisa considerar é, se você fizer uma blusa com 2 cores, né, você pode precisar de 2 novelos. Mas, se você fizer como eu fiz a minha blusa original, na frente ela tem listras. E nas costas, não. Nas costas eu fiz com uma cor só. Então, você vai precisar, talvez, de 1 novelo para as listras e 2 para o outro, né? Tem que fazer daí os cálculos certinho, enfim. Você tem que considerar também se você vai utilizar mais de uma cor, tá bom? Mas dessa forma você consegue, a partir da amostra, descobrir quantos pontos vai precisar montar aqui para fazer a frente e depois as costas, é a mesma coisa. E a quantidade de carreiras aproximadamente. E também, a partir do peso, a gente consegue descobrir quantos novelos a gente vai precisar para realizar o projeto. Para ficar um pouco mais visual a questão das amostras, ó. Lá na minha amostra roxa, aqui com fio roxo, um fio só do amigurumi soft, em 10 centímetros eu tive 17 pontos. Mas olha como o ponto aqui, ó, nessa amostra, que é com fio duplo, né, como se fosse um fio mais grosso aqui, e aqui eu usei agulha 6, aqui agulha 8, o meu ponto, ó, o meu Vzinho, ele é bem maior do que esse aqui pequenininho. Então, tudo vai ser diferente, o consumo de fio vai ser diferente, o tamanho dos pontos vai ser diferente. Aí, para 10 centímetros, eu vou ter muito menos pontos, né, nessa amostra aqui. Em 10 centímetros aqui eu tive 17 pontos, aqui eu vou ter menos, né, porque o meu ponto é maior. E mesma coisa a quantidade de carreiras. Aqui no roxo eu tive 25 carreiras em 10 centímetros, aqui eu vou ter muito menos. Então, isso tudo a gente consegue observar muito bem na amostra e consegue planejar melhor o projeto antes de sair fazendo e daí depois de muito tempo perceber que deu errado, que não ficou do tamanho que você queria e tudo mais. Então, é para isso a gente precisa se planejar com essas amostras aqui. E lembra que lá no começo da minha amostra, quando estavam só os pontos montados na agulha, eu medi e tinha 8 centímetros? Aqui, depois que a trama foi crescendo, eu tirei da agulha e a gente vai medir, ele fica com aproximadamente aqui, ó, 11 centímetros, 12 se eu for medindo um pouco mais pra cá. Então, pode reparar, pode fazer o teste que quando você coloca os pontos na agulha, ele fica muito mais apertadinho e depois a trama se abre, fica muito mais maleável. Você ganha alguns centímetros aí, então é muito difícil saber quanto que vai ficar de verdade só nessa primeira montagem de pontos ou nas primeiras carreiras até.
Agora nós estamos realmente prontas para começar a colocar o nosso projeto em prática. Parabéns por ter chegado até aqui. Você já está cumprindo uma parte do seu compromisso comigo, que é justamente de assistir os vídeos até o final. E agora, né, precisa colocar em prática. Mas só de ter assistido já tá de parabéns. Na semana que vem sai o terceiro e último vídeo, onde a gente vai tricotar a peça de verdade. Mas enquanto isso, eu sugiro que você treine esses pontos, se possível, porque aí na hora de fazer a blusa, de fato, você já vai estar mais acostumada tanto a fazer os pontos, quanto segurar a agulha, segurar o fio e tudo mais. Porque no começo, eu sei, a gente estranha, é difícil segurar tudo ao mesmo tempo, pensar em qual ponto tem que fazer, como que puxa aquele fio sem o ganchinho da agulha de crochê. Eu sei que é estranho, precisa de uma adaptação mesmo. É com a prática mesmo que a gente vai se acostumando, então se você puder treinar enquanto isso, enquanto não sai o terceiro vídeo, treina porque vai ser melhor na hora de fazer o seu projeto de verdade. Muito obrigada por ficar aqui comigo até o final e eu te espero no próximo vídeo. Não se esquece de dar um like aqui embaixo. Beijo! Planejar.